Gisele, estou te chamando. Sinta-se em casa. A live também é sua. Oi, Oiê! oi! Muito bom! Que prazer! Muito Tudo legal. bom? Boa noite. Boa noite, boa noite. E aí, Eu muito tô- trabalho hoje, Gi? Bastante, É, bastante reuniões, mas estamos aí. coisa boa. Tô falando com o pessoal aí. Tem tanto tempo que eu tô tentando fazer essa live. Você lembra o primeiro papo que a gente teve no Insta? E como é que às vezes Lembro, demora para encaixar as agendas, né? é verdade, é Mas verdade. também Gisele ficou uma pessoa muito conhecida no Brasil, muito ocupada, aí ficou difícil. Mas Nada, é isso, trabalho isso, mesmo, é com trabalho. certeza, isso só reflete a qualidade do seu trabalho, a qualidade do seu serviço aí, que eu tenho acompanhado e que realmente é um diferencial muito grande no que você faz, e a gente precisa muito disso para a licitação, né? Pessoal, vou apresentar para você a Gisele, ela já é mega conhecida na internet no Brasil todo. Gisele trabalha com reabilitação mesmo da parte do reto abdominal. Hoje a gente vai falar sobre diástase. Eu dei uma pesquisada que eu gosto de sempre ler o que a gente vai falar antes e mais ou menos 30% de todas as gestantes podem ter diástase retroabdominal. Pessoal, só para vocês entenderem, do ponto de vista mais da minha parte, o retroabdominal é o músculo do tanquinho, é aquele músculo que todo mundo quer ter na barriga, e no meio dele tem uma coisa chamada linha alba, que eu vejo isso muito bem no ultrassom. Então, faz parte até do diagnóstico também de diástase retroabdominal e de hérnias de parede abdominal, ultrassom de parede abdominal que eu faço em pacientes em geral, não só nas gestantes. E nessa linha que é muito forte, né, para vocês verem como é que aguenta essa pressão toda, a linha alba, que está no meio dos músculos retos, ela vai se abrindo, e pode ser por conta de gestação, pode ser por efeito sanfona, né? Emagrece, engorda, e pode ser por fragilidade de parede. Por exemplo, na minha família, todo mundo tem hérnia inguinal, então meu pai tem, já operou bilateral, colocou tela, eu também tenho uma fragilidade aí de parede abdominal, então tem fator congênito, né? Tem algumas doenças que podem favorecer essa fragilidade também, DPOC, doenças que aumentam a pressão intraabdominal, obesidade, né? Uhum. Pessoal gordinho, né? Então, assim, eu trouxe Gisele porque é uma pessoa que trabalha nessa área, se dedicou muito a isso. Ela é educadora física, tem mestrado na Unifesp, né? E trabalha e desenvolveu a técnica dela para a reabilitação, não só a reabilitação, né, Gisele? Também a parte de preparo para a gestação, preparo abdominal para a gestação, que é mega importante. Todo mundo acha, às vezes, que não, é só malhar, fazer pilates, mas ela vai mostrar para vocês que tem muita coisa além disso, realmente precisa de um preparo. E a paciente que tem diástase abdominal também não adianta ir para academia, vai piorar, É correr vai verdade. piorar, fazer pilates, então tem que se, não é que é contraindicado que faça, mas tem Uhum. que se preparar, fortalecer esse abdômen. Eu sei disso, vou te dar um exemplo antes da gente até iniciar. Eu tenho quatro hérnias lombares, né? E não era uma pessoa de fazer muita atividade física, sempre fui muito sedentário, tive muito encurtamento durante a Uhum. época de criança e tive que aprender a fortalecer meu abdômen. Todo mundo fala assim, tá bonito, barriga de tanquinho. Não, no meu caso não foi essa questão de estética, eu realmente tive que fortalecer porque eu fiquei 15 dias numa cama, meus pais tiveram Nossa. que vir para cuidar de mim, foi terrível. Tive que fazer hidroginástica com as senhorinhas, tenho um bocado de amizade com as senhorinhas da hidroginástica. Até eu conseguir chegar hoje na academia, e eu malho todo dia, não é só por questão de estética, não, porque eu preciso, porque Sim, me faz muito saúde. bem, né? Gisele, fica o espaço para você se apresentar aí para os meus seguidores que não te conhecem. E muito obrigado. Eu que agradeço essa, não só, não é uma live, eu acho que é uma troca de experiências, né? Sem Porque dúvida. eu acho que o olhar do médico acrescenta muito, não só o meu trabalho, mas também para as nossas seguidoras, né? Já vi Sim. aqui algumas minhas, né? Boa Agora a gente vai noite. fazer a troca, eu vou te convidar Vamos, para o meu vamos, perfil. vamos sim, com certeza. E como você trabalha com ultrassom, é muito legal essa sua experiência ali na hora do exame também, que já pode ver também esse aspecto preventivo, né? Sim, Informar essa gestante que ela tá com essa região frágil, que ela tá também propensa a uma hérnia umbilical. Eu tenho pego muitos casos de hérnia umbilical.
E, infelizmente, as mulheres ainda não sabem que é na própria gravidez que a gente Sim, consegue prevenir isso, né? sem dúvida. É Bom, até o preparo pré, né? É porque exato. eu acho interessante, assim, porque assim, todo mundo fica com aquela coisa assim, ah, mas tal pessoa que aparece na televisão, acabou de parir, já Uhum. está com aquela barriga maravilhosa. Deve ter feito uma lipo e uma abdominoplastia no É, pós-operatório. Eu falei, gente, isso não existe. Isso é trabalho de fortalecimento pré-gestacional, trabalho durante a gestação. Esse é o diferencial uhum. de você parir e uma semana depois sua barriga voltar. Ué. É isso aí. A celebridade, ela cuida antes, né, por uma questão de imagem, então tem todos os cuidados que com alimentação, com exercícios, com cuidados estéticos, ela cuida durante, ela cuida depois também. Então, esse Gi, milagre aí tem um não custo, é. né? E É um assim, esforço, a dedicação. sem dúvida. Eu tenho feito muita live em relação à alimentação, em relação a preparo gestacional, do ponto de vista Muito funcional, metabólico. Então, tudo isso casa muito bem com o tema de hoje, porque a gente vai abordar, e eu tenho chamado profissionais de nutrição, de outras áreas mesmo, para a gente Uhum. ver que é necessário, eu sempre falo para minhas gestantes, que é necessário a gente montar uma equipe na gestação. Né? É você ter um nutricionista materno-infantil, é você ter um ultrassonografista, no meu caso, é você ter um preparador físico para cuidar do seu corpo, um obstetra, às vezes, se for necessário, um psiquiatra, um psicólogo. Então, é se munir de uma equipe que realmente te forneça uma gestação tranquila e que o pós-gestação não seja um desastre, né? Que a gente O entra... especialista, né? O É, especialista, ele tem um olhar diferente. sem Essa dúvida. equipe multidisciplinar, cada um com a sua área, quando integra todas as informações, a gente consegue uma qualidade muito Nossa, melhor, né? muito melhor. Até por É isso. questão do parto também, né? Fortalecimento Oh, do pelve, tudo isso. Gi, conta um perfeito. pouquinho aí da sua experiência. Bom, eu sou formada em educação física, né? Já há bastante tempo. Não vou nem falar aqui para não Ah, entregar a minha para, você tá com idade. cara de nova aí. Mas tive há muitos anos na área acadêmica, por isso que eu tenho mestrado. Então, não só na área de estudos, mas também atuando, né? Graduação, pós-graduação. E nunca larguei a parte de atendimento. Então, eu caminhava nas duas áreas, tanto a parte acadêmica quanto a parte de atendimento. E eu me lembro que muitas vezes eu falava, olha, gente, precisa estudar essa área, né? As gestantes, elas chegam na academia, elas não têm um profissional, né? Precisa ajudar a recuperar. E, de uma certa forma, os profissionais têm medo de atender gestantes. E, Sim, por outro lado, quando eles vão atender a mulher no pós-parto, como tem aquela coisa, preciso recuperar meu corpo, preciso recuperar o meu corpo, né? Uma certa pressa, sim. eu percebia que tanto faltava de um lado algo específico mesmo, quanto do outro. E foi aí que eu comecei com o meu projeto de atender, de criar mesmo um programa especializado. Muitas vezes me perguntam, mas qual é a diferença dos seus programas para o meu treino na academia? A diferença, não, às vezes, não é só no exercício. Muitas vezes eu faço adaptação do exercício. Uhum. Outras eu excluo determinados exercícios. Mas o olhar de trabalho em cima da necessidade do corpo da mulher em cada fase, isso é que dá toda a diferença. E é exatamente por isso que eu consigo prevenir a diástase lesiva, né, aquela que tem um rompimento na gravidez, e depois recuperar. Então, um trabalho em cima de 3 pontos que são muito importantes: postura, exercícios especializados para a parte abdominal, exercícios especializados para a parte pélvica, é que vão dar esse conjunto de prevenção e depois Sim. recuperação. E o Então, pessoal muitas também vezes. o pessoal tem que ter uma noção, às vezes, que todo esse preparo vai fazer você deixar a pessoa pronta para voltar a uma atividade moderada, né? Porque Sim. assim, todo mundo acha, ah, vou fazer reabilitação a vida inteira. Não.
Você Não, vai aprender a fazer os exercícios quando for necessário. Quando a sua condição de fragilidade abdominal tiver superada, e aí sim você vai poder fazer o seu abdominal da academia. exato. Porque não é só aquela questão, vou fazer abdominal, vou fortalecer meu abdômen. Você vai ferrar mais ainda essa diástase, vai Muito. aumentar a pressão intraabdominal e pode... A gente sabe das complicações de uma ruptura, de uma hérnia estrangulada, encarcerada, que depois eu vou tocar no final com umas complicações da parte médica, que eu faço diagnóstico também no ultrassom. Então, são coisas que Ótimo. realmente têm que ser prevenidas. Mas vamos começar com as perguntas? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu já dei uma palavrinha o que é da diástase abdominal, mas eu acho que é legal você falar do seu ponto de vista o que é a diástase abdominal e como é feito o diagnóstico na parte clínica do educador físico. Aí a gente toca naquele assunto do cone, que a gente pode ver. Explica isso para a gente, por favor. Tá. Bom, a primeira coisa que as mulheres precisam entender, porque existe uma certa confusão, porque às vezes as seguidoras me comentam assim, mas toda gestante tem diástase, isso então não é normal? Então existe a diástase, que é a natural da gravidez, que a gente chama de fisiológica, né? Que seria esse afastamento dessa linha alba, dos dois retos, gerando um espaço para o bebê. Esse espaço ele é criado pela própria pressão mecânica do aumento do útero, do crescimento do bebê, aumento do volume do líquido amniótico. Então, vai empurrando a barriga para frente. Então, os músculos abdominais, eles não só alongam, mas eles abrem. Só que em boa parte das mulheres, e você citou mais ou menos 30%, né? Eu tenho até assim alguns estudos que dizem entre 50% e 60% dessas mulheres, elas desenvolvem e permanecem com a diástase. Eu acho que esses dados ainda não são reais, mas mostram sim uma preocupação da mulher em relação a essa diástase lesiva, né? E o que é essa lesão? A lesão é ou um afastamento muito grande, que deixa esses músculos muito fracos e depois eles não conseguem voltar, ou então um rompimento dessa linha alba, que também enfraquece o músculo e o músculo não volta mais para o lugar. O grande ponto é que muitas mulheres não percebem isso durante a gravidez. Então, você citou o cone, né? O cone que a gente brinca, o alien, é uma forma da mulher identificar. Eu não gosto muito de fazer o teste da diástase na gravidez, porque eu procuro ao máximo evitar o movimento de flexão, né? Mas ela pode flexionar e tocar essa região, essa linha alba, e perceber se está tendo um afundamento. O cone já mostra que teve esse rompimento, ou então essa região está muito frágil, porque às vezes elas me mandam fotos e você percebe que tem um leve abaulamento e outras um abaulamento muito nítido. Abaulamentos menores e abaulamentos maiores, justamente mostrando o quanto que essa região está sensível ou rompida e a distância entre esses músculos abdominais. Então, quanto mais afastado, mais difícil vai ser de recuperar. Sem dúvida. Hoje mesmo, eu sempre brigo com as pacientes, né? Porque assim, vai levantar da maca de ultrassom. Elas levantam de frente. Pelo amor de Deus, eu vou puxar a orelha de todo mundo. Vira de lado. Eu abraço ela. Falo assim, vem cá, meu bem, vira de lado. Põe o pezinho para cá. Hoje uma paciente ela tá com... Deixa eu lembrar. Ela com certeza vai estar aqui, mas eu não vou citar não. Ela está com 16 semanas. Foi lá para descobrir o sexo. Segunda gestação. Ela foi levantar e eu vi o cone. Falei, opa, você tem que ver nossa live hoje. O José vai falar sobre isso. Você tem uma fragilidade na sua parede abdominal. E eu vejo isso em qualquer paciente, não é só gestante. Por isso que a gente comentou que a diástase acomete o homem também. Tem homem que vai fazer operação de abdômen e levanta e fala, meu senhor, tem uma coisa aí. Aí, geralmente, eu gosto de medir via abdominal. Ainda descrevo no laudo, né? Diástase abdominal. Eu gosto de colocar ainda assim, porque eu sou chato com essas coisas. Eu coloco em região epigástrica, distando tanto, em região supraumbilical, em região umbilical e região infraumbilical.
né? Porque ajuda muito para saber o grau, né? Lógico que eu não tenho Isso aqui, né? Ó. eu não tenho experiência de palpar, Então, mas vocês acima, podem perceber ali abaixo. que perto da região umbilical é uma área mais frágil, então ali Isso. geralmente vai abrir mais e vai fazer uma diástase maior, né? Gi, quais são as maiores causas? Que eu já comentei algumas, mas quais são as causas de diástase de reto abdominal e por que acomete mais a região periumbilical? Tá. Uma das que eu vejo que mais tem relação mesmo, e a própria literatura diz isso, é o ganho de peso. Então, Sim. uma das coisas que a gente sabe que o peso tem que ser controlado na gravidez é a saúde da mãe, a saúde do bebê. Mas diante desse lado estético, né, que eu falo que não é só estética, é saúde também, né? Estética é saúde. É saúde, né? Porque se ela tem uma hérnia, é uma complicação para ela. Então, o peso, ele não só faz a expansão abdominal maior, porque a camada de gordura aumenta, o peso da barriga aumenta e fragiliza mais a musculatura abdominal, né? Então, peso é o primeiro deles que eu falo, tem que controlar o peso. Segundo que a literatura cita muito é a gravidez gemelar. Então, gravidez de gêmeos, óbvio, né? Tem mais peso, volume abdominal maior, não tem como. Mas o que eu sempre explico para as alunas que me procuram, né, você até pode ter uma diástase, mas se você não cuidar, não fortalecer, não organizar a postura, não mantiver um períneo forte, essa diástase vai ser maior. Então, aí você tem a escolha. Se estiver tudo ok, o seu médico liberou exercícios, né? Faça um trabalho especializado. Porque muitas vezes elas vão para musculação, vão para o pilates, vão para a própria hidro, que não é ruim, mas não tem nada específico para essa organização corporal. Então, a gravidez gemelar é um outro ponto. A segunda gravidez que você citou, normalmente é onde já pega essa musculatura mais fraca, e aí você vê 16 semanas, nem tem ainda um volume abdominal. Não tem, né? Então, O útero está pequeno ainda. essa musculatura está fraca, provavelmente ela já tinha um pequeno rompimento ou uma fragilidade. Na segunda gravidez, com toda a ação hormonal, essa diástase vai aparecer antes, né? Uma outra coisa que eu percebo, não só a falta de força abdominal, mas a falta de força do períneo. Porque o corpo, eu brinco que ele funciona como engrenagens, né? Então, deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Vou pegar essa aluna aqui, né? Então, olha, se essa musculatura abdominal tá fraca, o quadril dela tá desalinhado. E esse períneo também muito fraco. Então, essa aluna... Força lombar também. E força lombar, porque olha porque o eixo, né? O eixo de equilíbrio do corpo vai para baixo, né? Vai para cima, para frente, né? Exato. Ele vem todo para cá, né? O centro de gravidade muda para cá. E aí os ombros também se projetam para frente. Aí então, olha que legal, gente. A gente está falando de um problema abdominal que vai afetar coluna cervical, coluna torácica e coluna lombar da mãe. E aí todo mundo, mas gestante sente dor mesmo. Não, não precisa sentir dor. Se tiver fortalecida, não vai sentir dor. E eu falo, meu exemplo, por exemplo, não tem nada a ver com gestação. Hoje eu não sinto dor, mas eu vivia com dor. Por quê? Musculatura da minha pelve, musculatura do meu abdômen não conseguiam sustentar minha coluna. E era uma coluna fraca, cheia de alterações. Então a mãe é o mesmo jeito, é um peso gigante desviando o centro de gravidade para cima e a coluna vai tentar compensar isso. Exato. E aí força tudo, ligamento, disco, né? Então, imagina que essa musculatura, ela está completamente disfuncional. Os músculos abdominais, eles são a parede de contenção do nosso corpo, de equilíbrio do corpo, de contenção dos órgãos, porque imagina os órgãos aqui, ó, todos no lugar, né? E aqui, ó, tudo solto. Esse é um dos motivos, inclusive, de aumento dos escapes de xixi, a incontinência urinária, né? Porque esse períneo, ele está totalmente fraco.
Então, a gente junta um períneo também fraco ou disfuncional, uma postura alterada. E hoje, a aluna que chega no meu programa gravidez, a primeira coisa que a gente pede já é a foto e olha a postura dela. Porque em cima da postura, eu consigo fazer uma previsão, óbvio que não é 100%, mas conforme ela também vai evoluindo, ó, essa barriga vai ficar para baixo. Então, às vezes eu pego algumas influenciadoras, celebridades, que eu vejo as fotos e eu falo, nossa, essa vai ter uma Assim, né? barriga Tá pochete. corcunda. Tá Essa corcunda. aqui, o umbigo vai para frente, vai ter uma hérnia umbilical, ou aumenta o risco de uma hérnia, né? Então, a postura anterior à gravidez, eu vejo como uma questão muito importante, e isso ainda na literatura é muito escasso. Mas vem de uma observação biomecânica, de outras informações que a gente vai pegando, como você mesmo disse. Eu fortaleci meu corpo, né? Reorganizei minha postura, hoje eu não tenho dor. Então, a gente sabe que esse fortalecimento é extremamente importante. Sem dúvida. E vocês não têm noção do que é a parte muscular do nosso organismo. É assim, a parte articular é uma coisa absurda, é uma coisa tentando compensar a outra. Então, se você não tem um eixo legal, você vai acabar deixando uma articulação mais forçada, aí vai forçar lombar, vai forçar quadril, vai forçar joelho. Então, assim, gestante não tem que engordar 70 mil quilos, gente. Não. Pelo amor de Deus. Gestante tem que estar equilibrada. Porque senão, após a gestação, todo mundo fala assim, depois que pariu, a mulher acabou. É realmente, a mulher acaba, o corpo fica todo detonado, porque engordou muito, acabou com a musculatura abdominal, que é o centro de gravidade que a gente tem, e aí é difícil recuperar. Não é questão de, eu quero voltar a ter uma barriga tanquinho. Não, não é isso. É uma questão de saúde, de postura, de não desenvolver problemas pós-gestação, que a gente vê vários problemas pélvicos pós-gestação, problemas de coluna, problema no joelho, né? Então a gente falou sobre causas, né? Região mais acometida. Por que a região pé umbilical? É o ponto de maior abertura, né? Sim. Naturalmente, o umbigo já é um buraco e o desenho natural aqui, existe uma espécie de um losango aqui, ou um oval, né? E quando a barriga aumenta, ela faz justamente esse volume para frente. Então, é a região que mais abre. Então, normalmente, as IAs se concentram aqui. Tá? Pode ter na parte baixa? Pode. Pode ter na parte alta? Pode. Mas o mais comum é essa região. E eu acho legal a gente falar assim, né? Porque isso a gente está dando exemplo de uma gestação. Por exemplo, eu faço muito exame na UTI, né? Vamos dar um exemplo do paciente que tem ascite, paciente cirrótico, né? Aquele paciente, pessoal, que tem uma insuficiência hepática e faz barriga d'água mesmo. A primeira coisa que a gente observa é uma hérnia umbilical, né? A parede não aguenta. É o exemplo, numa ascite, a distensão é muito maior do que numa gestação. Então, vai abrir tudo. E o músculo, a aponeurose não vai segurar, né? Achei muito legal isso aí. Vamos falar sobre prevenção? Engravidei. E agora? Além de tudo que eu já falo no Instagram, que vai tudo pro canal do YouTube. Gente, vocês têm que... Engravidei, vai pro canal do Dr. Flávio e começa a ver todas. Mas engravidei. O que devo fazer? Eu sei que você tem um programa só para isso, de fortalecimento. Mas o que a gente pode passar para o pessoal, no geral? Lógico que eu vou falar para todas as gestantes, pelo menos, darem uma olhada, conhecer aí o programa da Gisele, que é muito legal. O que a gente pode passar para o pessoal em relação a esse acompanhamento? Tá. Uma das coisas que eu olho muito, as mulheres elas têm uma tendência a fazer uma atividade. Então, óbvio, tem que ter a liberação médica. Muitas vezes o médico permite que ela continue a musculação, permite que ela continue a correr, permite que ela comece uma caminhada se ela estiver sedentária, né? Mas cada atividade trabalha uma parte do nosso corpo. Então, nós temos atividades aeróbicas, atividades musculares, atividades de alongamento. Então, o mais comum é a mulher procurar uma atividade ou continuar a atividade sem pensar
nesse complexo que o corpo dela precisa. Então, o que eu oriento sempre é não faça só uma atividade. Então, você faz musculação? Ok. Seu médico permitiu que você continue a musculação? Faça a adaptação necessária para você não se machucar, para você fortalecer de forma correta, mas inclua uma atividade aeróbica, que pode ser uma caminhada, pode ser uma bicicleta. Hoje a gente tem transpor elíptico na academia, né? Hidroginástica, que é uma atividade aeróbica. Muito boa. Então, essa atividade aeróbica ajuda muito mais no controle de peso do que a musculação. E para a parte preventiva de dores e também a manutenção da organização corporal, alongamentos com algumas técnicas de massagem. Eu uso muito bolinha de tênis, no meu canal do YouTube tem lá massagem com bolinha de tênis, tem alguns exercícios posturais. Então, ela tem que pensar que ela tem que controlar o peso com uma atividade aeróbica, ela tem que manter a sua musculatura fortalecida, para evitar diástase, para evitar dores, para manter a postura. Ela tem que alongar e relaxar para também descontrair esse músculo, porque a postura está alterando, né? Tudo isso vai favorecer o trabalho de parto dela, se ela quiser um parto normal, ou acelerar a recuperação dela, mesmo que ela tenha uma cesárea ou um parto normal. Então, quanto mais preparado estiver o corpo dela nesse complexo de atividades, vai ser muito melhor. Uma outra coisa, tem várias mulheres que fazem modalidades, por exemplo, crossfit, corrida. Tem que ter uma adaptação. Essas modalidades não podem continuar da mesma forma. Então, por exemplo, a gestante não deve colocar a barriga para baixo, barriga para o lado. Por quê? São movimentos que favorecem o aparecimento da diástase, forçam muito a coluna, forçam muito o quadril. Então, imagina o seguinte, você está com um peso interno, vamos somar aí arredondando os 3, 4 quilos, mas às vezes até mais, né? Mais a retenção, né? Mais retenção. Então, imagina, você põe a barriga para baixo, põe a barriga para o lado. Esse músculo não aguenta. Não tem nada que segure aqui. Eu tenho ação hormonal nessa linha alba, eu tenho ação mecânica abrindo esses músculos. Você tem que fazer muita força. Então, vamos ajudar o corpo, né? Vamos ajudar os músculos, vamos preservar a articulação. Tudo tem o seu tempo. Então, gosta do crossfit, faz o crossfit. Eu não sou contra a modalidade, adoro modalidades, adoro correr, adoro jogar tênis, mas tudo tem o seu momento. E para adaptar, o profissional teria que saber muita coisa para adaptar. Então, no meu ponto de vista, tá? São atividades que devem ser retiradas durante a gravidez. Um crossfit, um treino assim mais funcional intenso, o tal HIIT. A corrida, ela deve ser modificada e analisar até que momento está adequado. Porque um volume abdominal muito grande vai forçar muito esse períneo. Então, assim, a gente sabe que tem mulheres que têm a corrida na veia, né? Mas precisa desacelerar e precisa ter o seu corpo fortalecido para conseguir manter. Olha que ponto tem de que ter vista muitas atividades, estou falando assim as mais gerais. Sim, né? no geral. Mas olha que ponto de vista diferente. A maior preocupação da gestante, às vezes, na atividade física, é afetar o bebê, né? Ah, não posso fazer isso porque vai afetar. Mas a gente está falando de outro aspecto. Porque às vezes o bebê não vai ser afetado em quase nada. Eu sou particularmente contra CrossFit para gestante. Primeiro que eu acho que CrossFit é um esporte para atleta. Minha opinião, quem for crossfiteiro aí, eu sou um pouco contra, porque eu acho que força muita articulação. Às vezes as pessoas não estão preparadas para ir para o CrossFit. Teria que fazer um fortalecimento realmente das articulações para depois ir. Isso não acontece. As pessoas caem no CrossFit e o que eu recebo eu faço tração articular também, o que eu recebo de gente toda ferrada por causa de CrossFit não é nada contra o CrossFit. Mas eu acho que tem que existir um trabalho de fortalecimento. Em relação à atividade física na gestação, a gente até teve essa opinião do Dr. Glaucio, que é um colega do Nordeste, que eu confio demais. E a opinião é,
reduzir até 30% a carga no primeiro trimestre. Então, assim, eu falo com todo o casal. Isso aí é coisa de que paciente minha que está aí sabe. Engravidou, está no primeiro trimestre. Gente, vamos reduzir um pouco a atividade física, vamos reduzir um pouquinho a relação sexual. Eu falo assim, pode fazer de boa, mas não precisa fazer de cabeça para baixo. Vai com calma. Porque os riscos de hematoma retocoriônico, de hematoma subamniótico são nessa fase do primeiro trimestre. Então, você não vai perder nada em fazer uma atividade mais tranquila durante o primeiro trimestre. Quem já é da maromba vai voltar para a academia, depois com atividade até moderada, mas assim, adaptando. Tem que adaptar os exercícios para a gestante. E muito importante, doutor Flávio, nos trabalhos do nosso laboratório, lá no mestrado, tiveram vários estudos que saíram no doutorado, né? Inclusive o meu orientador, a nossa linha de estudos era em animais, porque ratinhos, né? Porque a gente queria verificar o efeito do exercício intenso. Isso não pode ser aplicado na mulher, né? Então, é um estudo experimental mesmo. E todos os estudos, quanto mais alta a intensidade, mais a gente observava o efeito no feto. Então, uma das coisas que as mulheres têm que entender é que precisa, eu coloquei o ponto de vista biomecânico por causa da diase, que é o tema da live, né? Mas existe sim um risco fisiológico de afetar o bebê. Sem dúvida. Aumento de temperatura corporal. Tudo. Redução de fluxo sanguíneo uteroplacentário, né? O sangue que chega no bebê, o sangue que chega na placenta. Porque o corpo é uma fisiologia só. A fisiologia do bebê é ligada à fisiologia da mãe. Então, o que acontece com a mãe, acontece com o bebê. Então, é muito importante, eu várias vezes faço postagens aqui de intensidade do exercício, né? Então, tem o lado fisiológico e tem o lado biomecânico, tá? Tem que reduzir intensidade. Muito bom. Vamos falar sobre as complicações, né? A mãe que está lá no final da gestação, comeu chocolate a gestação inteira, aí olhou para o espelho e falou assim, acho que eu estou um pouquinho gordinha. Não fez nada de atividade, chega lá no ultrassom, tá com o percentil do bebê lá nas cucuias, tudo alto. Ah, doutor, tô comendo um chocolate de vez em quando. E aí, o que a gente tem de complicação na gestação, no finalzinho aí, para quem não se preparou, para quem já está com uma diástase abdominal, quais são as complicações que a gente pode ver, e até no pós também, né? Fala assim, questão de micção, né? Questão de fortalecimento de pelve, o que a gente pode falar? O bastante comum são os escapes de xixi e incontinência urinária, que eu vejo que isso pode se agravar também, ir para um prolapso, se é uma segunda ou uma terceira gestação. As dores nas costas, que não só a literatura, mas também a experiência prática nossa vai mostrando que ela pode ser incapacitante, afastar a mulher antes do trabalho, ela tem que limpar. É pubeite, né? Tudo é quadril, coluna lombar, que aí pode pegar ciático, né? A região púbica, dor que irradia mesmo para a parte interna da coxa. Então, são lesões características da gravidez, mas que também estão ligadas a esse ganho de peso, a uma falta de condicionamento muscular de toda a região, a uma postura alterada, né? E tem também a parte de complicação do bebê, né? Diabetes gestacional, hipertensão. Então, a saúde materno-fetal pode ficar comprometida, né? A próxima pergunta era sobre hérnia, né? E com certeza hérnias podem acontecer, né? Durante a gestação. E vão acontecer se não tiver uma parede bem fortalecida. Gente, todo mundo acha que hérnia é uma coisa muito tranquila, né? Não, hérnia umbilical, eu estou conseguindo apertar, ela reduz. Mas lembrando para vocês, a hérnia, ela pode estar encarcerada, pode ser uma hérnia redutível para começar, que é aquela hérnia que todo mundo acha bonito, quando o umbigo está aquela bolota, você empurra, ela volta. Então, ela está redutível. Significa que o anel herniário permite que o conteúdo que está ali, que é intestino, ou pode ser pedaço, um pouquinho de alça, né? Ou tecido pré-peritoneal, volte, entra e volta, né?
Quando ela está encarcerada, essa hérnia está presa naquele conteúdo, mas não tem sofrimento. Ela fica presa, não reduz, você não consegue voltar essa hérnia, só que o anel herniário não tem, não faz uma constrição, então não tem lesão vascular. A pior complicação que a gente pode ter da hérnia é uma hérnia estrangulada. Isso é uma urgência cirúrgica, quando o pedículo, né, vascular daquele componente intestinal é estrangulado pelo anel herniário. E esse parte do intestino, ou gordura pré-peritoneal, morre. E essas pacientes que têm hérnia estrangulada e às vezes não fazem o diagnóstico, podem perder um segmento do intestino e acabar evoluindo com uma colostomia, aquela bolsinha que o nosso presidente aí teve um tempinho, entendeu? Então, assim, olha a complexidade de uma coisa que você deixou acontecer por não ter fortalecido seu abdômen. Esse é um dos pontos que eu sou tão contra os exercícios de barriga para baixo, a gestante ficar fazendo malabarismos, tá? Sim. Porque uma vez que essa hérnia aconteceu, e essa mulher às vezes quer uma segunda gravidez, isso aí tende a piorar, né? E todas que me chegam com hérnia, a primeira coisa que eu faço é passe no médico, veja como está essa hérnia. Se ele liberar para o exercício, aí você vê. Porque isso que você comentou é muito sério. As mulheres voltam para a academia e ninguém mostra a seriedade dessa hérnia. Ah, não, vai fazer, precisa fortalecer o abdômen. E elas querem saber de mim se a hérnia tem reversão, como uma diástase. A hérnia, inclusive, pode impedir a reversão da diástase, porque eu falo, tem algo ali no meio impedindo o fechamento dessa musculatura, né? Então, não tem como reverter. Muitas vezes eu tenho até uma redução dessa hérnia, se ela não for muito grande, porque a gente equilibrando essa parede abdominal e diminuindo a pressão, o corpo tende a voltar a estabilizar, mas continua sendo um caso cirúrgico. E aí o médico vai determinar se precisa de uma cirurgia agora ou não, não é a minha área, né? Eu só vou controlando, porque a forma de exercício que eu trabalho são exercícios que não aumentam essa pressão, pelo contrário, a gente vai trabalhando o recolhimento dessa barriga, né? Olha que interessante a gente falar sobre isso, porque assim, todos esses aspectos que eu falei da graduação, da gravidade, da hérnia umbilical, isso tudo pode acontecer em um exercício só. Se você fizer um exercício que aumente tanto a pressão intraabdominal e que o conteúdo que seja herniado pelo anel herniário umbilical, pela cavidade ali do umbigo, for muito grande, esse anel não vai dar conta de voltar. Isso vai ficar estrangulado e você vai ter que ir para uma cirurgia de urgência. Olha a complexidade disso. Então, quem tem hérnia umbilical não deve fazer atividade de moderada sem fazer um ultrassom, passar com o cirurgião, avaliar essa possibilidade. Mesma Esse coisa, é né, um dos pontos que o CrossFit é muito complicado, né? Porque é burpee, é barriga para baixo, aqueles abdominais de elevação da perna, né? Abdominal canivete, isso é terrível para uma situação de diástase, assim, bem na região umbilical e ainda mais com hérnia. Mas a gente vê. Dá medo, né? Vê de tudo. Ô, Gisele, a gente está tocando nesse aspecto de várias atividades, né? E às vezes as pessoas têm dificuldade de saber o que realmente devem fazer. Qualquer atividade pode fortalecer o abdômen na diástase, ou a gente precisa realmente de um tratamento específico, né? O abdominal, por exemplo, ele ajuda a fortalecer, no caso da diástase, aquele abdominal simples. O Pilates, ele pode ajudar? Ou realmente a gente precisa de um trabalho de respiração, né, de fortalecimento com calma? E não é também uma coisa do dia para a noite. Eu vejo os seus programas aí, dependendo da paciente, vai demorar muito tempo, mas demora muito mais. melhor. O que eu acho legal é o seguinte, só para condensar essa pergunta, a gente vê um histórico da gestante assim. Ela engravida de um bebê, aí faz uma diástase. A barriga fica um pouco molinha, não vou operar agora porque eu vou engravidar de outro. Engravida de outro bebê, a barriga fica uma meleca, né? Não, agora eu vou fazer uma abdominoplastia. Gente, sinceramente, eu sou homem, nada contra quem faz abdominoplastia, os colegas da plástica, mas não tem necessidade se você fortalecer. A cirurgia é o último caso.
E aí a pessoa fica com aquela barriga esticada, não tem nem umbigo direito, fica aquela coisa. Não, operou, fez abdominoplastia, a barriga tá tanquinho. Não tá, puxou o tecido, Puxou. costurou tudo e aí resolveu. Então, assim, quais os principais exercícios que a gente deve, né, um tratamento específico para isso? Explica um pouquinho aí a base do seu tratamento. Eu não trabalho com nada tradicional. A minha linha de raciocínio é justamente pegar todos os pontos do corpo que foram fragilizados e fazer uma recuperação numa sequência pedagógica. Eu acho que um dos pontos mais falhos dos profissionais da nossa área, e vejo também alguns fisioterapeutas, é não conseguir graduar os níveis de exercícios. Tem exercícios que são avançados, tem exercícios que são leves ou iniciantes, tem exercícios que são intermediários. Então, por exemplo, uma prancha não é um exercício iniciante. E a gente vê frequentemente, a prancha por ser isométrico, tudo bem. Eu não estou fazendo a flexão, não estou fazendo esse aumento de pressão, então estou isométrico, está tudo bem para diástase. Só que a pessoa está com a coluna assim, ó, um arco, e o músculo abdominal não consegue fazer força, então ele também faz aquele arco, né? E aí estipula um tempo, 30 segundos, 1 minuto. Então, muitos exercícios que são prescritos, eu não uso para começar o processo de organização. A mulher não consegue nem contrair o períneo. Hoje mesmo eu peguei um caso de uma aluna que ela contraía 2 segundos. Então, imagina, 1, 2. Como é que você vai fazer um agachamento com 10 repetições com o períneo contraído? Como é que você vai ficar numa prancha de 30 segundos com o períneo contraído? Porque o corpo todo tem que ser ativado. Então, o primeiro passo é recuperar funções. E aí que entra o trabalho respiratório, a organização postural, exercícios simples para o abdômen, né? Fazer ativações simples, recuperar função. E depois a gente vai inserindo outros tipos de exercícios, mas também numa organização. Então, não adianta eu começar a agachar total. Eu tenho que fazer um meio agachamento, às vezes eu tenho que usar um agachamento com bola para depois chegar num exercício mais complexo. Então, eu vejo que muitos profissionais pulam etapas. E aí é que eu recebo as mulheres que treinam, voltam a treinar e pioram. Sim. Quer dizer, acabam rasgando mais essa diástase, acabam estufando mais a barriga. A situação só fica pior, né? Só. Teve uma pessoa até que perguntou, vai aproveitar essa pergunta, perguntou aí, no caso de quem já operou e fez uma abdominoplastia, existe um trabalho de fortalecimento que você indica também? Excelente pergunta, porque uma das coisas que eu tenho conscientizado ultimamente, como você falou, a cirurgia vai lá, costura isso aqui, puxa a pele, porque muitas vezes a mulher tem uma flacidez de pele também. Posso falar também um pouquinho de flacidez, que eu sei que a mulherada ama. Mas vamos lá, puxou tudo, certo? Esse músculo não foi fortalecido, ele continua fraco. Ela continua com a postura alterada. Ela continua com o períneo fraco. E aí ela vai para a academia. Inclusive, eu já peguei casos, teve uma seguidora que operou 3 vezes. Rompe, né? Rompeu. Por quê? Vai lá e faz, por exemplo, um abdominal, um burpee, um abdominal canivete, um abdominal infra. Ela não tem força. Gente, Então, esse aqui vai... a gente não está desestimulando a Não. de maneira alguma, mas tem que haver uma indicação. Porque, assim, tem paciente, realmente paciente que tem uma barriga muito grande, fetos muito grandes, gestação gemelar, o músculo fica realmente fraco e acaba tendo muito excesso de tecido. E esse tecido é muito difícil de voltar. Então, realmente, às vezes, é necessário. Só que a questão funcional tem que ser resolvida primeiro. Sim. Então, o caso, respondendo a pergunta dela, ela operou? Ok. Esteticamente ela já está feliz? Agora vamos recuperar a função, vamos reorganizar o corpo. Porque aí eu coloco essa mulher numa jornada saudável corporalmente.
se ela quiser uma outra gravidez, ela vai envelhecer sem um risco tão grande, né? De ter uma incontinência, porque aí, às vezes, precisa, inclusive, entrar a fisioterapia associada. Uhum. Porque existe o processo de envelhecimento natural, né? Desse períneo. Então, às vezes, a Todos nós. fisioterapia tem que, junto, trabalhar com essa reorganização corporal. Gi, caminhada e pilates ajudam? Você falou no início, né? Uhum. Então, a caminhada é uma atividade aeróbica, excelente para gestante, excelente para a mulher voltar ali ao seu peso no pós-parto, mas não é uma atividade muscular. Ela não tem o poder de fazer a recuperação da barriga, da diástase, da reorganização corporal. O Pilates, ele deveria ser um método que faria essa recuperação. Porém, a forma que o Pilates é aplicado hoje, os profissionais não têm um conhecimento para fazer essa volta. Então, aí que está o problema. Eles acabam pulando etapas, dando muito exercício, assim, extensão de tronco, inclinação, que não vão ajudar nem na manutenção na gravidez, nem na recuperação do pós-parto. Então, hoje, o que eu indico dentro do meu perfil, às vezes eu tenho até pessoas que brigam comigo, né? Volte para o Pilates depois de você ter a recuperação. E às vezes as seguidoras ficam bravas, mas só o seu programa é bom? Ou só o seu programa funciona? Eu só posso indicar aquilo que está dentro do meu, da minha visão. Né? Você viu aqui como é complexo entender postura, períneo, barriga, seleção de exercício. Eu vou indicar um Pilates e, de repente, essa pessoa cai na mão de um profissional que vai piorar o quadro dela. Aí vai chegar para mim e vai falar, você indicou Pilates, você indicou musculação. Então, de uma certa forma, a gente que trabalha com as mídias sociais também fica numa situação delicada de indicar. Porque eu recebo isso direto. Né? Eu No meu caso, vejo o que eles fazem. Às vezes as pessoas perguntando em relação a percentil, em relação ao ultrassom que fez com outro colega. Gente, é muito complicado, porque a gente está entrando numa fase, até colocando um adendo aqui em relação a isso, nós estamos entrando numa fase da rede social que é muito novo, e a gente está tornando a rede social um meio profissional. Então as pessoas acabam, às vezes, confundindo um pouco isso como uma consulta, né? Então, você então deve receber o dia inteiro. O que eu faço? Me ensina e tal. E, no meu caso, tem gente que manda para mim foto de exame de outro colega. Eu não interpreto foto de exame de outro colega, eu interpreto foto de exame minha, né? Eu interpreto o meu exame. Então, a gente não pode falar pelos outros, a gente tem que falar para vocês a experiência de cada um. A minha experiência como ultrassonografista, como na parte da fetal, Gisele vai falar da parte dela, e assim, não adianta às vezes o pessoal perguntar, mas você indica isso? Eu indico o meu trabalho, né? Não tem como você indicar. E a gente, na nossa formação como carreira, experiência prática, na minha área, por exemplo, eu fiz não testes de uma forma negativa ou pejorativa, mas você vai experimentando exercícios e vendo que esse aqui a aluna responde melhor do que o outro. Esse aqui não, ela não conseguiu fazer. Então, quando você organiza e monta essa sequência, né, metodológica, existe um porquê. Eu preciso trabalhar uma porção assim, dessa parte da postura, eu preciso ter um agachamento que ao mesmo tempo organize a postura e ative o abdômen. Então, isso vem com os anos de estudos, experiência prática, tudo que a gente fez de curso, tudo que a gente leu, né? Então, é a bagagem de vida. Gi, por que então que é normal, por exemplo, a mulher ficar com a barriga mole, né? Ou com a barriga distendida todo esse tempo aí após a gestação? Até quando é normal, por exemplo, você deve pegar muita paciente pós-parto imediato, às vezes que já vem desesperada, Gisele, eu quero ficar com a minha barriga e tal.
por que que é normal essa barriga ficar mais distendida? Pô, tem gente que olha assim, não, mas acabou de parir, parece que tem mais um menino ali dentro, gente. Procura aí, faz um ultrassom para ver o que está acontecendo, que a barriga da mulher está grande. Por que que isso acontece, né? E até quando é normal a gente ver ainda essa musculatura quando a paciente não tem uma diástase, né? Tá, vou voltar aqui na fotinho, tá? Então, essa barriga, ela tá aberta e ela tá alongada, ok? Quando o bebê sai, isso aqui fica uma coisa assim, solta, porque o músculo alongado, ele não volta ao seu comprimento rapidamente. Ele precisa ter uma memória muscular para começar a voltar. Então, a tendência natural é esse músculo ficar aberto e solto. Por isso que fica com um tônus, que eu brinco com elas, né? A geleia, a barriga mole, fica hipotônica, ela fica com um tônus muito reduzido. Isso já é até por uma ação hormonal, não é só a parte mecânica. Todos os hormônios gestacionais estão amolecendo o seu corpo, vai desde o bumbum até o dente. Todas as articulações ficam moles, ficam soltas, o quadril abre, os ligamentos ficam moles, soltos, porque um bebê precisa passar pela sua pelve, você precisa ter abertura, né? Então, todo o corpo fica hipotônico. A barriga não vai ser diferente, porque é onde mais aconteceu esse aumento do volume. Agora, uma coisa que eu vejo de diferente nas minhas alunas do Gravidez em Forma é que elas criam uma memória muscular que faz o músculo voltar rapidamente. Por quê? Se eu chegar com uma mulher que não fez um trabalho na gravidez e falar assim para ela, contrai o seu abdômen. E eu já peguei casos assim em curso, na época que eu era profissional, acadêmica mesmo, às vezes eu pegava uma gravidinha de exemplo, né? Contrai o seu abdômen. Ela, eu tô contraindo. Não, você não está contraindo. A pessoa não tem função muscular, porque isso é natural da gravidez. Então, uma das coisas que eu faço no gravidez é manter essa função. Ela vai o tempo todo estimulando essa contração muscular. Quando o bebê sai, não é que não fica mole, fica, mas o músculo ele volta, porque ele tem força e tem uma memória muscular. Então, às vezes eu posto fotos, ó, tem até uma aluna aqui, a Dani, com 20 dias, 30 dias, a barriga já está no lugar. É óbvio que ela não está com o corpo recuperado ainda, tá? Isso vai levar mais um tempinho, mas a barriga já não está aquela coisa estufada. Ela não está tão hipotônica. É a Mai Bambini, aqui, ó, minha aluninha linda. Isso Ela aí. teve 3 gestações e foi, Eita, inclusive, o médico dela que indicou o meu trabalho. Eu fiquei que super legal, feliz. que Porque ele legal. indicou e ela conteve a diástase na 3ª gravidez. Ela já tinha o histórico da diástase. E está aí hoje com o corpo super recuperado e a gente está trabalhando a reversão da diástase, porque já tem um histórico de 3 Sim, gestações, né? sim. Mas A gente é um consegue trabalho perceber diferente. que múltiplas gestações não significam a barriga ficar complicada, né? Acho que uma dúvida que todo mundo tem antes da gente passar para a próxima pergunta, como você está falando essa questão das suas pacientes, às vezes a gente vê aquelas pacientes que têm um corpo assim muito definido mesmo, com o abdômen definido, e a gente às vezes até tem uma noção que parece que o útero não consegue expandir ali tanto ali dentro, né? Em relação à força dessa musculatura. Você já teve alguma complicação em relação a isso? Por ser muito forte esse abdômen? Eu nunca tive uma complicação, nunca peguei uma aluna que o crescimento do bebê não estivesse dentro do padrão, tá? Mas eu percebo que a barriga ela fica menor mesmo. Inclusive, quando eu vejo assim, mulheres que não são minhas alunas, existe uma tendência maior também à diástase, porque o corpo parece que faz uma resistência e rasga essa linha alba, justamente por não ter esse trabalho de consciência e reorganização corporal.
Então, ou ela tem a diástase com rompimento bem mais sério, ou então a parte pélvica fica fragilizada, porque tem que ir para algum lugar. Sim. Então é interessante porque a gente tem que manter, né, uma força também da base, então, que é o período. O que você está falando não é nada mais do que o abdômen de tanquinho na mamãe não significa que, do ponto de vista funcional, aquilo está bem. Exato. Perfeito, falou tudo. Porque às vezes a gente vê, nossa, vai recuperar a barriga muito bem. Às vezes a paciente que é da maromba mesmo faz uma diástase. Pô, mas a barriga estava travada, estava ali, todos os gominhos, mas do ponto de vista funcional, às vezes não estava tão bom. Para algum lado vai ter que sair. E eu tenho várias seguidoras que falam, mas eu cuidei tanto, dá até uma frustração, sabe, nelas. Eu cuidei tanto, eu me alimentei, eu treinei, né? Treinou, mas não fez a coisa especializada, né? O olhar do especialista faz diferença nesse momento. Entendi. Inclusive para a prevenção dos escapes, porque essa mulher mais fortinha, com o abdômen mais rígido, é uma mulher que tem uma tendência aos escapes de xixi. A pressão fica muito alta, né? É muito alta. E qualquer coisa que a bexiga já enche um pouquinho, já... Opa! Ai, ai. Ó, vamos falar uma coisa legal aqui. Por exemplo, aquela mamãe que está vendo a gente agora, que descobriu Gisele na vida, né? Descobriu através do Dr. Flávio Gisele. Não se preparou. A gente consegue fazer um acompanhamento? Existe algum limite que você fala assim, a partir de agora acho melhor a gente deixar nascer, depois tenta, ou toda a fase da gestação você consegue, por exemplo, você consegue pegar uma gestante com 7 meses e iniciar um trabalho nela, ou então uma gestante está quase parindo, pelo menos para ajudar um pouquinho, ou você indica, às vezes, esperar o processo aí de recuperação? Entra todo mundo de volta. A live deu 1 hora, aí eles encerram, né? Já temos 1 hora. Derrubamos a live. Eu estava falando, deixa só o pessoal entrar um pouquinho, que a gente estava aí com 100, 120 pessoas online. E está voltando para esse... Pronto, pode voltar aí, que já voltou todo mundo. Tá, agora esqueci o que eu estava falando. Peraí, você estava falando do limite para iniciar o trabalho. Sim. 6, 34 semanas. Isso, então, eu tenho um limite de 33, 34 semanas se essa mulher já estava fazendo exercício e tem a liberação médica, tá? Por quê? Porque aí também vão ficar 4, 6, 7 semanas, né? Mas se ela chega antes, a gente consegue sim fazer um trabalho muito legal. Eu falo que sempre ela vai terminar melhor do que ela estava. Do que ela terminaria se ela não fizesse nada. Pelo menos a postura, alívio de dores, a gente consegue. Então, é bem interessante. Teve um caso que foi, inclusive, parar no programa Bem-Estar. A esposa de um ator, do Júlio, ela chegou com 34 semanas, mas ela estava super ativa e teve a recomendação do médico em continuar com a atividade mais direcionada para a prevenção da diástase, porque ela já estava com a diástase. E quando a gente compara as fotos, ela teve uma estabilização da barriga muito legal, não reverteu a diástase, porque já está no processo final, mas ela estabilizou. E a postura dela trouxe a barriga para uma região mais alta, a barriga subiu. Isso aliviou muito a parte pública dela, porque ela estava começando a ter as dores e não conseguindo andar. Então, a gente vê que o trabalho não é só a questão da diástase, né? É todo um conforto dela em conseguir terminar o quartinho do bebê e curtir essa reta final e passeando com o marido. Senão a gestante entra numa fase que cama, consegue fazer nada e fica uma situação complicada, né? Exato. Vamos para a próxima. Essa daqui acho que é uma pergunta legal. Qual o segredo para recuperar a barriga que eu nunca tive? O segredo é começar, né? Começar,
Sem dúvida. Acreditar, porque uma das coisas que eu vejo que interfere muito, doutor Flávio, é a cabeça da mulher. É isso que eu ia chegar mulher, nesse ponto. ela entra num ciclo de frustração, porque antes de chegar até mim, ela passou por tratamentos, passou por dieta, porque ela acha que é gordura, aquela barriga, né, volumosa. Algumas já tentaram exercícios e não tiveram um sucesso. Então, elas chegam assim, muito frustradas, ansiosas. Então, a cabeça da mulher é muito importante. Primeiro, acreditar. Segundo, manter uma rotina, uma disciplina. A gente sabe, para todo mundo, fazer exercício não é fácil. A vida materna é corrida, mas isso não pode ser a desculpa, porque todo mundo vai ter uma desculpa. Ou você tem muito trabalho, ou você pega muito trânsito, ou você tem um filho. Mas se você conseguir organizar a sua vida, começa com 2, 3 vezes e vai inserindo isso no seu hábito, né? Na sua rotina. Eu acho que é legal, às vezes, a gente falar, porque as pessoas acham que exercício físico é uma simples atividade você ir lá e fazer um movimento. E não tem noção que isso envolve muito mais cabeça, né? Potencial mental mesmo, de você conseguir ativar aquele músculo. Eu mesmo passei muito por isso, porque eu não sabia ativar a musculatura a paravertebral, não sabia ativar a musculatura pélvica, abdominal, e ninguém nasce sabendo. Isso aí é um trabalho que eu acho muito legal que a Gisele faz, que é essa ativação de músculos que você não conseguia contrair e que você precisa contrair para fortalecer e não evoluir com uma diástase. Vamos falar o que consiste... O pessoal está então, comentando que a sua imagem, doutor Flávio, está distorcida. Acho que precisa de alguma... Vamos esperar um pouquinho. Diz a internet. Voltou aí, gente? Faz um joinha se estiver tudo ok. E tem muita gente falando que a Nutri falou, o nutrólogo falou, o médico falou que só cirurgia. Vocês precisam conhecer primeiro o programa dela, para depois a gente falar em cirurgia. Tá tudo ok, né? Vamos lá. Você já explicou grande parte, mas eu queria que você explicasse aí da parte organizacional. Como é que funcionam os seus programas? O pessoal tentar entender, né? Como é que se é presencial, se a pessoa consegue fazer em casa, se consegue comprar pela internet, como é que funciona a base do seu tratamento, Gisele? Eu trabalho de forma online, tá? O que aconteceu com a minha carreira? Eu não tinha mais agenda e eu comecei a fazer consultorias. E dentro desse período, meu marido já estava estudando a parte de internet, né, de marketing digital. Então, a gente viu a possibilidade de eu estar expandindo, porque eu já atendia à distância, fazendo planilhas, né? E eu já tinha uma forma de trabalho, já tinha um método. Então, aí, o que a gente pensou? Vamos gravar os vídeos, vamos fazer planilhas, e é isso que eu tenho dentro do meu programa. Então, a aluna, quando adquire, ela tem toda a explicação e a execução do programa em vídeos. E aí eu tenho uma equipe que faz o suporte para dúvidas, elas mandam as fotos, por isso que a gente faz o antes e depois, né? Ou a evolução, às vezes eu posto 3 fotos numa sequência evolutiva para mostrar aqui, ó, antes de chegar naquilo teve algo intermediário, né? E a gente vai ajudando essas alunas na sua evolução. E é muito interessante porque não é uma mágica. É um trabalho de disciplina, é um trabalho de cabeça. Muitas vezes a gente lida ali com alunas depressivas, alunas que estão com um quadro assim, mais difícil, 3 gestações, uma barriga vental. Então, eu falo que a gente teria que atuar junto com o psicólogo também, porque a gente às vezes encaminha, olha, você está com uma distorção de autoimagem. Às vezes eu mostro o resultado, elas não enxergam, eu não estou vendo que mudou. Então, por isso que eu estou frisando esse ponto, que a parte emocional é muito importante. Muito.
eu tenho que indicar uma psicóloga, às vezes eu tenho que indicar uma nutri, às vezes eu tenho que indicar um RPG, um fisioterapeuta que trabalhe com RPG, porque a postura está prendendo a barriga. Às vezes é o períneo, ela não evolui no períneo, ela continua com os escapes de xixi. Eu não trato postura, não trato períneo. A forma que eu construí o programa, eu consigo melhorar a função desses músculos porque eu tenho uma visão funcional. Mas vão ter casos que eu preciso que ela faça junto um tratamento com físio para o períneo. Às vezes ela teve um epísio, então ela não consegue recuperar essa função, ela sente uma queixa, uma dor, ou algo que foge daquilo que a gente estabelece como uma média, né, de comportamento. Então, eu falo que o programa não é só a minha parte de recuperação do corpo. Às vezes eu indico para essa aluna e dou um caminho para ela, uma hérnia de disco, eu faço ela descobrir algo que ela jamais imaginou que ela tivesse. E a gente vai descobrindo no processo. Então, é muito bacana. Sem dúvida. Gi, só esperar um pouquinho que sua imagem tá falhando aí agora, pelo menos para chegar aqui para mim. Vamos ver se volta. Tá voltando já. Vamos para a parte da cirurgia, então. Quando realmente é necessário? Assim, você já teve falhas terapêuticas, né? De realmente não conseguir fazer porque é muito complexo, é uma lesão grave. Quando que você fala com a paciente, olha, realmente não temos condição de continuar com esse trabalho, realmente precisa de uma cirurgia, e, lógico, depois da cirurgia, fortalecer mais ainda. Olha, eu já tive alguns casos de alunas que, pela parte de pele, recorreram à cirurgia, ou pela parte do umbigo, recorreram à cirurgia. Porque, óbvio que a gente vai ter um limite, essa pele está muito flácida, com estrias, eu não vou conseguir recuperar com exercícios, né? Esse umbigo não vai voltar se ela tem uma hérnia ou se é um umbigo que foi muito alterado. Então, aí ela acaba recorrendo, mas isso não tira o mérito do programa na recuperação da função muscular e também na recuperação pós-cirurgia. Já tive mulheres que chegaram para mim e Gisele, olha, eu emocionalmente não estava bem, por N motivos, já tive casos, né? Problema com o marido, problema com ela. Eu fui para a cirurgia, eu posso continuar o programa porque eu vi que o programa tem uma importância muito grande. Então, eu não sou contra a cirurgia, mas eu acho que antes de você tentar a cirurgia, você precisa tentar algo que faça o seu corpo reagir, né? Uma diástase muito severa, ela vai deixar a pele muito fraca. E, às vezes, também ela não recupera 100%. Já tive casos de que a diástase não recuperou 100%, mas a aluna está ótima, feliz. Por quê? Porque a barriga está reta, a pele voltou e ela ficou com aquele restinho de diástase e está feliz. Tranquilo. E ela continua o programa, inseriu o conceito dentro do treino dela. Eu já liberei para fazer exercícios tradicionais e está tudo ok. Então, eu acho que é muito particular. Sim. Tá? Mas eu acho que a cirurgia é o último caso. Vamos fazer a última pergunta, depois a gente vai abrir aí uns 15 minutos para perguntas do pessoal, para a gente encerrar também, já são quase 10 horas. A Gi tem família, né? A vida é ocupada, amanhã também eu tenho que acordar cedo. Em relação aos tratamentos, né? A paciente fez a reabilitação, saiu de uma gestação e foi para outra. Existe uma recorrência, né? Mesmo com esse músculo, com memória de ter feito um trabalho ali em cima, pode recorrer e abrir novamente essa diástase? Toda gestante tem diástase, tá? Então, ela reverteu ou ela recuperou, engravidou, às vezes engravida antes de um planejamento, né? Essa diástase vai abrir.
Se já está rasgada, a tendência é aumentar. Então, aí é muito importante a contenção durante a gravidez. Eu falo que uma segunda gravidez com diástase, a gente vai fazer, vai segurar o processo de piora. Aí depois a gente volta a recuperar. Mas na gravidez, vamos supor que ela tenha feito toda a reorganização, aí na gravidez não quer fazer nada, ela vai ter a piora do quadro, porque ela não tem a função muscular trabalhada de forma eficiente, tá? Tem várias aqui, eu vi algumas perguntas sobre como que elas podem identificar a diástase. A diástase tem um teste simples que você pode fazer. Como eu falei, eu não faço na gravidez, mas se você quer uma segunda gravidez, quer uma terceira gravidez, é importante você saber como está. E se você não recuperou a sua barriga, independente da diástase, você precisa recuperar essa função muscular. O teste é esse aqui, ó. Então, ela vai deitar, ela vai tocar toda a linha alba. Todo mundo deitando toda aí, gente, em essa casa. região aqui. Ó, tá? Aí tem a largura e tem o comprimento da diástase. Então, ela deitadinha vai tocar, examinando toda a linha alba. Então, ela vai ver quanto que está afastado, quanto que está rompido e, importantíssima, a profundidade. Porque, na verdade, quanto mais profundo tiver essa diástase, mais delicado é o caso de função muscular mesmo, né? Mais frágil está esse músculo. E aí, para quem se interessar, pode estar baixando o meu e-book gratuito lá no meu link do perfil. Lá eu explico tudo isso, tem fotinho, tem vídeo, indicação dos vídeos, para que você tenha noção se você tem a diástase ou não. Muito bom. Vamos abrir pergunta um pouquinho. Pessoal, mandem aí algumas perguntas relacionadas ao tema. Não adianta mandar coisa de outra área que a gente não vai responder. Que a gente vai tentar pegar algumas perguntas aí que sejam pertinentes e responder para vocês para a gente finalizar. Mas só adiantando, adorei, muita coisa legal para falar, né? Eu acho que todo mundo acaba aprendendo muito, né? O pessoal que está vendo aí, estamos com uma média aí de 80 a 100 pessoas, é muito legal isso. Isso é uma coisa que eu ia perguntar para você também. Hoje até me perguntaram, porque eu abro perguntas às vezes, né? Cinta. Eu falei, gente, não pergunta para mim, eu faço ultrassom, eu não faço parto, né? Você vê alguma melhora com cinta, Gisele? Não, a cinta, eu falo que tem dois tipos de cinta também, né? Tem a cinta, que é a que o médico indica, que é uma cinta médica, ergonômica, né? Existem aquelas calcinhas altas, que também são mais ergonômicas, e tem aquela cinta da celebridade, que é a cinta modeladora, que é uma coisa assim, né? Acinturada. E a mulher acha que colocando essa cinta vai fazer a barriga voltar. Nem a do médico e nem essa cinta modeladora. Mas essa cinta modeladora é terrível, porque você estrangula a barriga, e o seu períneo está fraco. Então, esses órgãos, eles vão fazer uma pressão em cima do seu períneo. E aí você pode piorar escapes de xixi ou começar a ter os escapes de xixi. Então, às vezes, o médico indica o uso da cinta num pós-operatório, né? Então, vamos lá, os 40, né? É um conforto, os 40, 60 dias. Passou isso, você precisa colocar esse músculo para acordar. Se você ficar com a cinta vai fazer a função da parede abdominal. Então, o seu músculo vai ficar preguiçoso e não vai voltar. E assim, o que o pessoal está colocando aí, porque dá uma falsa sensação de alívio. Pessoal, eu posso falar porque eu já tive que usar a cinta por causa da minha coluna. É uma maravilha, aquela cinta ortopédica, né? Você coloca a cinta ortopédica, acabou o problema de coluna. Vai acabar a dor. Só que a cinta, ela dá uma falsa sensação que você está seguro e acaba
quando a gente anda, quando a gente senta, a gente usa a musculatura acessória para estabilizar. Com a cinta, o músculo não vai precisar trabalhar. Então, vai deixar o músculo hipotônico, hipotrófico. Então, quando você tirar a cinta, vai ficar tudo pior. Então, eu também realmente não vejo uma utilidade, apesar de não ser a minha área, não sou obstetra, mas não vejo tanta utilidade assim na cinta. Mais alguma pergunta aí, gente? Eu vi umas aqui para cima, peraí, deixa eu descer. Abdominoplastia resolve diástase, a gente já falou da cirurgia, né? Então... Aqui tem vários da cinta. A cinta, o Cinta povo adora ajuda, uma cinta cinta. ajuda. O povo adora a cinta. Pelo amor de Deus, larga essa cinta, o negócio apertando. Põe o corpo para trabalhar, meninas. Corpo. Cinta é tratamento de preguiçoso. Ah, Gisele, ó, tive uma gravidez de trigêmeos. Eita. Foi uma gravidez de alto risco, aí não tem jeito, não pode mesmo fazer exercício. A gravidez gemelar é mais delicada mesmo, né? Teve que fazer a cerclagem, por isso tive que ficar de repouso. Hoje as minhas filhas têm 4 anos. Mesmo a gravidez gemelar, tem como voltar. Eu fiz post de duas alunas de gemelar. Fiz até ontem. Gente, o músculo é músculo, tá? Não importa se é trigemelar, gemelar. Só que é um caso mais delicado, porque esse músculo está muito fraco. Mas para mim é a mesma coisa que 3 ou 4 gestações. Tem aluna com 4 gestações que recuperou. 3 gestações e recuperou. Então, não tem uma regra. A sua cabeça, ela vai ser mais determinante nesse processo, se ele for mais demorado, porque o corpo está muito frágil, do que exatamente a gravidez. Porque a postura vai responder, o músculo vai responder, o corpo vai reorganizar. E mesmo que não feche 100%, você vai recuperar a parte da função, depois você decide se faz tratamento de pele, se faz uma cirurgia no menor porte, mas recupere o corpo primeiro. Gi, perguntado aqui sobre quando que inicia o pós, né? Quando que você pega as pacientes aí do pós-parto para iniciar os exercícios? Lógico que também depende da alta médica e tal, mas quando que você já começa uma atividade de recuperação? Depois da liberação médica, que normalmente vai ser o básico, tá? 30 a 40 dias parto normal, 40 a 60 cesárea. Tem médicos que, por um caso ou outro, indicam 90 dias. Então, é sempre importante conversar com o médico para iniciar. Deu ok? Tá tudo ok? Pode começar. Agora, tem muitas mulheres que se passaram anos e aí acha que só a cirurgia, que porque tem 2, 5, 10 anos, não vai melhorar. Melhora também. Músculo é músculo, corpo é corpo, sempre a gente vai ter melhora. Teve uma pessoa que falou aí, depois que eu fiz o que eu fizer aí, o trabalho de fortalecimento, vou ter que fazer atividade para sempre? Não, você vai ficar no sofá, sentada, quieta lá, não vai fazer mais nada. E não precisa, relaxa, não precisa mais nada, não. Gente, atividade física é a vida inteira. Vida inteira. Independente se tem diastase, se não tem essa de preguiça. Nem que seja uma caminhada, fez a adaptação lá, melhorou a musculatura, vai fazer atividade sim. O pessoal está precisando acordar em relação a isso, hein? Atividade física é todo dia, se puder, nem que seja uma caminhadazinha, né? Vamos parar com esse sedentarismo aí. Exato. E um outro ponto importante é que depois que você entende a organização do seu corpo, muitas alunas mesmo falam, olha, eu comecei a incluir os seus exercícios no meio das minhas séries. Eu nunca mais deixei de fazer os seus abdominais. Eu posso voltar faço um abdominal mais forte, um burpee, mas eu coloco o seu postural, eu coloco o exercício do períneo. Aprendizado, né? Porque, gente, é função, né? É uma organização do corpo. Então, não tem... É incorporar mesmo o método. Sem dúvida.
Vamos encerrar? Tá bom já, né, gente? Ó, eu vou falar para todos vocês aí que me seguem, começar a seguir a Gi, né? Manda pergunta lá, porque ela também abre perguntas. Gi, queria te agradecer demais, sério mesmo, porque eu sei que seu tempo é mega corrido, é artista da Globo de cá, artista de não sei o que de Imagina. lá. Ela é muito chique, gente. Ela é muito... tirou um tempinho aí para falar com a gente, mas é uma pessoa muito querida. E eu, graças a Deus, eu tenho que agradecer demais, porque eu tenho me juntado a pessoas que realmente abraçam a causa da gestação, né? De vir aqui falar, perder seu tempo à noite, né? Corrida a nossa vida. Muito obrigado mesmo pela pessoa que você é, que eu acompanho no Instagram, porque você é muito humana. Eu acho que o sucesso de qualquer trabalho que a gente faça tem que ter o lado humano. Não importa se vai ficar famoso, se vai ganhar muita grana, não importa. Tem que ter o lado humano. E o lado humano qualquer pessoa identifica. Não importa se a pessoa está muito conhecida, né? Você faz um trabalho humano de gestação e é mega importante, porque, como você disse, pode melhorar a autoestima, pode melhorar no pós-parto, né? Essa gestante consegue pensar na possibilidade de engravidar novamente porque está com o abdômen fortalecido. Então, obrigado pela pessoa que você é aí, apesar da gente não ter muito contato, mas agora vamos ter mais, Vamos, eu vamos nos quero uma falar mais. live. Vamos fazer uma live no seu Insta também. Vamos sim, vamos sim. Eu E agradeço. as seguidoras da Gia aí que quiserem saber sobre medicina fetal, sobre ultrassom, vem para cá, que a gente faz Isso aí. live direto. Semana que vem temos uma live sobre medicina reprodutiva. Vamos falar com o pessoal da fertilização. E fica à vontade para falar o que você quiser, Gi. Tá bom. Eu agradeço o convite, muito especial. Eu adoro, né, estar sempre em contato com os médicos, porque eu aprendo muito e é um conhecimento que eu acho que sempre agrega, né, para mim como profissional e também para as seguidoras, porque tira aquele estigma do médico de jaleco Ah, e aquela coisa do consultório, né? Então, é um sim, lado humano também que eu acho muito, muito importante e conecta mais as pessoas à missão maravilhosa que vocês têm. Eu acho sim, que quando a gente tem a missão, a gente tem o brilho no olho, o amor ao que faz, né? E é o que sim. você falou, o dinheiro, o sucesso é uma consequência daquilo que a gente vai semeando. Muito obrigada. Espero que as meninas tenham curtido. Sei que Com tem certeza. muitas perguntas que a gente não respondeu. Pode mandar no meu direct. Eu vou Bem, respondendo devagar, tá? Porque a gente tem uma demanda grande de direct, mas aí eu peço para a minha equipe também ajudar e a gente tenta esclarecer ao máximo, tá? muito bom, muito Obrigada. bom. Pessoal, boa noite. Terça-feira temos live com Letícia Piccolo sobre fertilização. Semana que vem também estou programando live com Bruna Pitaluga. Vamos falar sobre pré-eclâmpsia, ponto de vista funcional disso. Estou fechando a data com ela. Queria agradecer a todo mundo que ficou online com a gente até agora. Caiu um pouquinho o número aí, porque o povo vai dormindo, né? Vai ficando tarde, Uhum. mas muito legal. Todos os seguidores aí que acompanharam. Foi um prazerão. Muito obrigado a todo mundo. Fiquem com Deus. Boa noite, Gi, boa noite, Boa mãe. noite. Olha lá, minha mãe Boa fica assim, ó, noite, sou mãe do meninas. doutor Flávio. Olha lá, ela não aguenta, ela não aguenta. Ah, que linda! Ah, ela Nossa, não uau! aguenta. Beijo, mãe, benção, benção, Beijo, tchau, pai. Boa tchau. noite, gente. Até Tchau. mais, boa noite. Tchau, tchau.